Olá, bem-vindos ao podcast do Manchetômetro, o monitor diário da mídia brasileira. Hoje eu divido o programa com toda a equipe. Vou começar a apresentar a vocês o coordenador do projeto, o cientista político João Ferri Júnior. João, conta pra gente um pouco da história do Manchetômetro. Oi, André, tudo bem? Fico muito contente de estar aqui participando do primeiro podcast do Manchetômetro. Para quem não conhece, o Manchetômetro foi criado em 2014, antes do começo da campanha eleitoral. A gente lançou, se eu não me engano, em junho de 2014 o site. E a ideia foi, na verdade, tornar pública um acompanhamento diário da mídia, né? A gente é da academia, eu sou cientista político do IESP-UERJ, o antigo IUPERJ. E eu já tinha um grupo de estudos, que a gente fazia estudos da cobertura da mídia durante as eleições, e estavam fazendo um estudo, na verdade, da cobertura de 2010. Né? E aí surgiu uma nova eleição, a gente pensou, obviamente, também estudar essa nova eleição, mas aí, assim, essa questão do trabalho acadêmico demorar muito tempo a ser publicado, isso começou a nos chatear. E resolvemos, através do emprego de tecnologia, disponibilizar as análises dos textos no dia seguinte que eles são publicados. Né? Uma coisa que nunca foi feita no Brasil, e desde então nunca foi feita. Nós fazemos isso desde 2014, né? E oferecemos para as pessoas assim, esse acompanhamento diário dos principais jornais. Folha de São Paulo, Estadão, o Globo, e também do Jornal Nacional, que é o jornal televisivo, programa televisivo de notícias, que tem maior audiência. E depois das eleições, continuamos cobrindo a política e a economia no país, ou seja, cobrindo a cobertura da mídia. Obrigado, João. Agora a gente vai ouvir um pouquinho o pesquisador Eduardo. Eduardo é responsável por coordenar a equipe que monitora os jornais O Globo e Estadão. Olá, André. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Eduardo Barbadella, sou cientista político, faço parte do projeto Manchetômetro desde o início, desde 2014. Sou coordenador do Globo e do Estado de São Paulo. Faço a leitura e análise das páginas que o Manchetômetro analisa diariamente. E por ter essa possibilidade de analisar dois jornais, eu consigo ter, às vezes, fazer algumas comparações diárias com esses jornais e a gente entender um pouquinho melhor como os diferentes meios fazem suas diferentes coberturas, né? Apresentam as coberturas para os jornais. Além disso, o Jornal o Globo é o único jornal carioca, então a gente também consegue ter essa diferença, ver essa diferença entre o Rio de Janeiro, entre a cobertura da cidade do estado do Rio de Janeiro pelo Jornal O Globo e as coberturas do estado e da cidade de São Paulo pelos outros jornais. É isso, André. Boa, Dudu. Agora eu vou passar para Juliana. Juliana é coordenadora da equipe que monitora a cobertura do Jornal Nacional. Oi, Juliana, bem-vinda. Oi, André. Oi, pessoal. Meu nome é Juliana Galhardo, eu sou pesquisadora do Manchetômetro, sou pesquisadora de comunicação e política, e no Manchetômetro eu tenho contribuído no monitoramento do Jornal Nacional, né? Tenho coordenado a equipe que monitora o Jornal Nacional, e a gente monitora esse jornal diariamente. Acho importante dizer que esse material, né, todo produzido pelo Manchetômetro, é um material produzido, né, com várias pessoas, temos vários codificadores que leem esse material diariamente, e aquele gráfico que a gente consegue lá no final é um gráfico que passa pela análise de várias pessoas. Né? Obrigado, Ju. Vou passar a bola agora para a Lidiane. A Lid coordena a equipe responsável pela Folha de São Paulo. Olá, muito bom estar aqui. A gente já pensou muitas vezes até começar um podcast, né? Então que bom que a gente conseguiu tirar isso do papel. Bom, eu coordeno a equipe que monitora diariamente a Folha de São Paulo. Eu faço parte do Manchetômetro desde o início, também desde 2014. Já passei por vários dos jornais, trabalhando como codificação. Eu faço doutorado no IESP, terminando doutorado em ciência política. E um dos benefícios que a gente tem do Manchetômetro
é conseguir ter esse controle do longo prazo, né? O benefício do manchetômetro para a mídia e para a cidadania brasileira é a gente conseguir olhar a mídia não só para situações, por exemplo, como a mídia trata o coronavírus, mas perceber como a mídia trocou de posicionamento pelo fato de a gente estar acompanhando ela há tanto tempo. Valeu, Lid. Agora, por último, a gente vai ouvir a Beatriz. Beatriz é responsável por monitorar a política externa e política internacional. Bem-vinda, Bia. Oi, André. Oi, pessoal. Boa tarde. Agradecer o convite, a participação nesse que é o primeiro episódio do podcast do Manchetômetro. Eu sou mestranda em Ciência Política na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e, além do Manchetômetro, também faço parte do Grupo de Relações Internacionais e Sul Global, que é o GRI-Sul Unirio. E dentro do Manchetômetro eu sou responsável pela análise da cobertura da mídia dos temas relacionados à política externa e política internacional. Recentemente, nós publicamos um relatório que analisou a cobertura que os meios deram aos principais eventos, personagens e temas de política externa durante o primeiro mandato da Dilma, que vai de 2011 a 2014. Então, essa é a mais recente publicação que trata sobre política externa e, mais especificamente, sobre política internacional dentro do Manchetômetro. Então, eu agradeço a participação, espero contribuir com uma visão internacional desses temas que a mídia cobre diariamente. É isso, essa foi a equipe do Manchetômetro. Vamos entrar agora no tema do primeiro podcast do Manchetômetro, o comportamento da TV durante a crise do coronavírus. Então, João, apesar dos constantes ataques do presidente Jair Bolsonaro à imprensa, nossos estudos permitem concluir que não há uma posição monolítica da mídia em relação ao governo, não é mesmo? Na verdade, a gente acabou de publicar um boletim sobre a cobertura de 2019. Ele mostra que, se você juntar todos os textos, somar todos os textos dos 3 jornais, né, que a gente monitora, do Jornal Nacional, a cobertura do Bolsonaro, particularmente, e do governo, é bem negativa. Assim. Ela não é quando entra, por exemplo, na agenda econômica, aí a mídia tende a cobrir o Paulo Guedes de uma maneira muito mais positiva, pelo menos até recentemente. E quando o assunto é Sérgio Moro, também eles tendem a ser bem mais positivos. Né? Agora, quanto à questão do coronavírus, eu acho que a gente vai ter chance de falar sobre isso também. Eu acho que houve uma certa transformação, não só na posição da mídia, que realmente, eu acho que ela assumiu de maneira mais clara, pelo menos esses meios que a gente, pelo menos Globo, Folha de São Paulo, assumiram uma postura bem crítica em relação ao presidente, mas também eu acho importante falar sobre um certo deslocamento que houve de importância da televisão em comparação às redes sociais, que me parece que a televisão ganhou mais importância, voltou a reganhar um espaço que tinha perdido devido à crise do coronavírus. Mas a gente pode voltar a falar sobre isso. João, que corrobora com isso, a Folha divulgou uma pesquisa do Datafolha que mostra a TV como uma fonte de informação mais confiável sobre o coronavírus, com 61%, seguida pelos jornais impressos, com 56%. Então, André, isso daí é uma coisa já conhecida pela literatura dos estudos de mídia. Há vários estudos produzidos nos últimos anos, até faz um certo tempo já, sobre os hábitos de uso de mídia da população, né? E é interessante notar que, assim, apesar de ter crescido muito o número de usuários em redes sociais, quando você pergunta para as pessoas em quem eles confiam mais, ou qual o meio que eles confiam mais, você percebe que, assim, a confiança maior é em meios impressos, depois da televisão e, por último, as redes sociais. Então, eu acho que, assim, a questão do coronavírus, a crise do coronavírus, cria uma situação na qual as pessoas vão em busca de informação que elas confiam, porque elas acham que é uma coisa muito importante. Então, eles não podem, assim, reproduzir ou aceitar qualquer informação. Acho que tem uma tendência a fazer isso. Ainda que haja muita gente que pega e reproduz as coisas mais absurdas do Zap e tal. Isso continua acontecendo. Mas eu acho que existe uma certa tendência a procurar meios mais confiáveis. E aí a televisão aparece como esse meio mais confiável, e os jornais impressos também, porque eles são tradicionais, tal, não sei o quê. As pessoas já tinham o costume antigamente de usá-los, tal. Estão na casa de todo mundo ainda, não é verdade? E estão transmitindo isso, a televisão transmitindo isso 24 horas por dia.
Então, qualquer hora que você ligar, tá lá. Tá mais fácil ainda do que se você for entrar no Facebook ou no WhatsApp, né? Então, acho que houve realmente esse ganho de popularidade. João. E também sobre a audiência, segundo a reportagem de Flávio Rico, colunista do UOL, o Ibope da Globo tem subido em todas as faixas de horário e já é maior do que todas as emissoras somadas, em 17,69% contra 15,65%. Entre as explicações para isso está justamente a ampliação do jornalismo na grade. E por falar nisso, vamos entrar agora na seara do Jornal Nacional. Ju, houve uma guinada importante nessa semana. Os ventos parecem que mudaram de rumo. Então, eu acho que, como o João estava falando anteriormente, a gente já vem, né, desde o período eleitoral, a gente já vem percebendo que a cobertura do Bolsonaro ela é, né, majoritariamente negativa, né? É claro que, se comparada à cobertura de outros governos passados, isso tem um significado diferente, mas ele tem sido coberto de uma forma mais negativa já há bastante tempo. Então, assim, o que eu reparei, se a gente, né, por rever um pouco essa última semana aí do Jornal Nacional, né? Até ali, pelo menos na terça-feira, o Jornal Nacional já estava, né, dando um tratamento bastante benevolente para o Ministério da Saúde, para o Mandetta, e eles estavam ainda concentrando em fazer um chamado ao governo a comandar essa crise toda, né? Então, assim, eles estavam dando bastante voz para os esforços que outros políticos têm feito, né, para lidar com a crise do coronavírus, a Prefeitura de São Paulo, o Governo do Estado do Rio, o próprio Rodrigo Maia, e a gente viu ali também muitas matérias, né, criticando sobre como que o governo Bolsonaro estava fazendo muito pouco, muito menos do que devia, como que diversos especialistas passaram a aparecer ali para falar sobre coisas que, né, que fazer menção a necessidade já de aumento de gasto público. Isso foi, por exemplo, uma das mudanças que a gente viu na cobertura recentemente, né? A gente sabe que a Globo, como um todo, ela tem sido uma intensa apoiadora, por exemplo, das reformas e da necessidade de cortar gastos públicos, e aí a gente chega agora num momento de crise como esse. Eu acho que uma das principais alterações que a gente viu nos últimos dias foi sobre isso, né? Dar espaço, dar voz a outros especialistas e pessoas que dizem que, nesse momento, há uma necessidade emergencial de aumentar os gastos públicos, né, e de garantir sustento de trabalhadores, etc. Então, assim, até esse momento ali do início da semana, tinha esse tom de uma crítica ao governo, mas também ainda a expectativa ali de um chamado. E aí, na terça-feira à noite, o Bolsonaro faz o pronunciamento dele em cadeia nacional, um pronunciamento que foi extremamente polêmico, extremamente na contramão do que todos os especialistas têm dito. E aí a gente vê que a crítica ela se intensifica muito no Jornal Nacional. Críticas, apareceu um número de matérias enorme. Na quarta-feira, o Jornal Nacional deu um foco muito grande para as críticas que o Bolsonaro sofreu por tudo que ele disse, né? E, por um outro lado, o Mandetta continua sendo colocado ali como a voz, digamos, consciente, né, na liderança dessa crise toda. Então, o Jornal Nacional também começou a explorar bastante essa desconexão entre o discurso do Bolsonaro e do ministro da Saúde, e o ministro da Saúde continuou sendo tratado com aquela benevolência que a gente já tinha visto, né? A coisa do consenso de que agora os economistas dizem que, ao contrário do que eles sempre pregaram, havia necessidade de aumentar os gastos públicos, também continua aparecendo ao longo da semana, né? Mas eu acho que o ponto principal foi esse, assim, a exploração do embate entre o discurso do presidente e o de outros atores, como os governos, a prefeitura, o Ministério da Saúde, o próprio discurso do vice-presidente Mourão, que também foi um ponto lembrado pelo Jornal Nacional, que veio dizer o contrário do que o governo do Bolsonaro estava dizendo. Então, acho que foi mais ou menos assim que correu a semana no Jornal Nacional. Você me permite adicionar uma coisa? Assim, Claro. Não em relação ao Jornal Nacional, mas eu notei que no Globo News, né, logo que a crise estourou, começou a se falar da crise com mais frequência, assim, o Paulo Guedes, não sei se vocês lembram, veio a público dizer que a crise era uma ótima oportunidade para intensificar as reformas. Lembra disso?
E a Globo News começou a ecoar essa versão. Parece que começou a embarcar nisso. Pelo menos quando foi aventada essa opinião pelo Paulo Guedes. Mas, com o agravamento da crise, eles saíram desse discurso, né? A ponto de a Miriam Leitão defendendo assim, o gasto público, defendendo programa de bem-estar social, de programa social mesmo, de socorro às pessoas, falando que os liberais precisam largar a mão agora, que quem fazer a política pública são o pessoal que entende de assistência social, uma coisa impressionante, a mudança. Muito bem lembrado. Enquanto isso, a CNN Brasil estreou no dia 15, com grande expectativa. A emissora é presidida por Rubens Menin, fundador da empreiteira MRV, e entre os seus investidores está o jornalista Douglas Tavolaro, ex-vice-presidente de jornalismo da Record e biógrafo do Edir Macedo. Até aqui, o grande destaque da emissora tem sido o programa Grande Debate, que apresenta um embate entre dois comentaristas, de polos opostos. Algo inimaginável na Globo News. O que vocês têm a dizer sobre a nova emissora e o programa? Bom, eu acho que quando nesse quadro da CNN é inovador para o Brasil, já que eles apresentam uma tentativa de pluralidade de abordagens do mesmo tema, o que é interessante. O que também, no sentido do marketing, explora a polarização que a sociedade hoje apresenta. Então, acho que foi uma sacada inteligente, não acredito que seja só uma responsabilidade quanto à proposta de pluralizar as fontes. Eu acho que também é uma análise de mercado, porque eles vão conseguir agrupar dois públicos que talvez não assistissem o mesmo jornal. Mas eu acho que a gente teve uma narrativa transformada aí, porque esse debate acabou trazendo uma linguagem, uma apresentação que não é para Bolsonaro, como muitas das pessoas esperavam. Então a gente tem uma tentativa de pluralização ali, pelo menos. Complementando, acho que o grande debate ele traz uma novidade. A CNN acertou muito nisso, que é trazer um programa em que obrigatoriamente você vai ter alguém defendendo um lado e alguém defendendo o outro lado. Você tem os dois lados de uma questão ali discutindo, Você tem alguma pluralidade dentro daquele debate. Algo que a gente não vê tanto na Globo News, você não vê isso. Você tem programas de debate, existem programas de debate, mas não necessariamente você vê esse tipo de discussão. Alguns programas conseguem esse tipo de discussão, mas esse é um programa em que ele necessariamente tem essa discussão, esse debate. Dudu, você não percebe que na Globo News a opinião vem de cima? Por mais que tenham 10 comentaristas ali, todos emitem a mesma opinião, Parece ser a voz do dono. André, eu acho que a Globo News ela tem uma linha editorial bem clara que há muito tempo está definida e apresentada para o telespectador. Então você não vai, é muito difícil que você veja um jornalista entrar ali com uma visão muito distinta do que eles pregam. Normalmente você vai ver um grande debate quando vier algum convidado. Eu sinto que são os convidados que trazem essa vida à Globo News. No caso nesse caso específico do grande debate, acho que você já cria um programa que obrigatoriamente você tem essa vida, você vai ter essa discussão. Embora eu confesso que acho que nós não temos hoje um grande debate, porque você tem uma pessoa, que é a Gabriela Prioli, que tem trabalhado e tem debatido de uma forma muito mais embasada em fatos, em dados, em trabalho jornalístico do que o outro lado. Então, eu acho que nós temos alguém muito melhor embasada nesse caso. Então, eu acho que a CNN tem acertado muito no grande debate. E depois do grande debate, você vai ver a repetição do que os outros jornais também fazem, que é uma repetição do jornal no mesmo momento, das notícias, uma divulgação das notícias, e aí você tem apenas um comentarista. Você vai ter uma pessoa que vai repetir a sua opinião ao longo do tempo. Então, eu acho que nós temos essa questão.
Eu acho o seguinte, quando eu ouvi falar que a CNN vinha para o Brasil abrir um canal aqui, eu fiquei bastante animado, porque a CNN nos Estados Unidos, a CNN é um grupo que é parte da Warner, que tem como acionista majoritário, eu acho, o controlador, o Ted Turner, um cara que foi marido da Jane Fonda, não sei se ainda é, mas que é um sujeito que tem fama de ser liberal nos Estados Unidos, que quer dizer progressista, né? E a CNN, de fato, nos Estados Unidos é bastante progressista. Se você pegar o Obama detesta, o Trump detesta a CNN, assim, a CNN, assim, os jornalistas da CNN são críticos acerbos dele. É uma coisa muito ligada a business e tudo mais, aquela coisa Partido Democrata americano lá, né? Mas eu já ouvi falar que depois me informei um pouco, a CNN, por exemplo, abriu uma sucursal na Turquia e lá eles apoiam o Erdogan. Então, um governo de direita, né? Vamos dizer extrema-direita, nacionalista. E como disse bem o André, aqui os empresários que estão, né, no acordo aí para a criação, que entraram no acordo para a criação da CCN brasileira, que são proprietários, coproprietários do canal, são pessoas que têm ligações com a direita política no Brasil também, né? Então, depois de reveladas essas informações, assim, a expectativa virou que a CNN fosse, de fato, um canal chapa branca. Dito isso, desde que abriu o canal, faz pouco tempo, né, eu tenho assistido com uma certa regularidade, assim como tenho assistido com uma certa regularidade a Globo News, que conheço de velha data. Eu acho que tem alguns detalhes interessantes para dizer, no estilo de jornalismo que eles trazem. Primeiro, assim, antes da CNN, a Globo News tinha quase que um monopólio do cable news no Brasil, né? Ou seja, existe a Band News no cabo e tal, mas eu não tenho os números aqui comigo, mas parece que a Globo News tinha quase uma hegemonia da informação das elites brasileiras que assistem cabo. Classe média alta brasileira, está abandonando a TV aberta há muito tempo e obtém essas informações ou da internet ou de TV a cabo. E a Globo News é o principal referencial. E a Band News nunca chegou a ser uma concorrente, né, João? Eu acho que não, eu acho que nunca chegou. O canal de cabo deles, não. A rádio Band News eu acho que tem uma boa audiência agora. O cabo, não. E aí, o que acontece? A Globo, ela, como em outros âmbitos do jornalismo que ela pratica, ou seja, no jornal, até menos no Jornal Nacional, na TV Globo em geral, ela tem uma prática bastante monopolista, ou seja, como a gente se vê aqui, a Globo é o mundo é a Globo, o que eles fazem é a norma. Então, o tipo de jornalismo que eles praticam na Globo News é um tipo de jornalismo muito particular. Eu acho que, inclusive, não sei se foi o Dudu ou o André que disseram. Eles têm uma linha editorial, assim, têm uma opinião, que é geralmente bastante conservadora, e todos os jornalistas e pessoas que eles convidam são para reforçar aquela opinião. Então, assim, tem grupos de 3, 4, 5 pessoas, às vezes, numa mesa discutindo, e todos concordando com quase tudo. É uma coisa impressionante. E eles praticam sistematicamente esse tipo de jornalismo. A CNN, me parece que, a despeito das conexões dela políticas com a direita, trouxe um novo estilo de jornalismo para cá. O que em si me parece já bastante refrescante, porque, assim, é legal você olhar e ver que tem posições diferentes sobre um determinado assunto, né? E, para meu espanto, eu gostaria de falar o seguinte: eu notei mais de uma vez os âncoras e mesmo repórteres editorializando contra o Bolsonaro. Ou seja, falando, não sei o quê, mas a reclusão. O presidente Bolsonaro, por exemplo, declarou que a quarentena vai, por exemplo, prejudicar a economia do país, portanto, as coisas não devem fechar. Aí o próprio jornalista fala, mas no mundo inteiro a gente sabe que a quarentena é a única coisa que funciona contra o vírus. Então, eles estão, assim, me parece que o controle dos jornalistas não está sendo tão estrito como acontece na Band News, na Globo News. No Jornal Nacional, se me permite
completar só no Jornal Nacional, isso aconteceu essa semana. Teve um clipe lá de 2 minutos que foram os âncoras pedindo às pessoas para ficarem em casa. Era um trecho bem editorializado, depois de apresentar, claro, um jornal inteiro bem crítico à posição do presidente. Sim, não, mas o Jornal Nacional editorializa direto, mas é sempre na linha da Globo, entendeu? O que eu quero... Exatamente. É a mesma coisa que a gente falou antes sobre essa mudança na abordagem econômica. Aí, né? Falaram muito do texto que a Miriam Leitão soltou mais para o fim, né, do meio para cada semana, mas no Jornal Nacional isso também já estava sendo dito desde terça-feira, pelo menos. Então... Sim, mas eu só estou dizendo isso porque, assim, eu esperaria que a CNN fosse editorializar menos, um pouco, talvez até, mas em favor sempre do governo Bolsonaro, se ela fosse ser chapa branca. Mas me parece que eles não estão adotando esse... Eu acho que se eles fizessem isso na atual conjuntura, inclusive, seria um pouco de suicídio jornalístico, mas, né... Até porque, né, João, o Bolsonaro radicalizou tanto essa semana contra o isolamento que fica meio impossível encontrar alguma pessoa disposta a defender a posição dele, né? Para você ter uma ideia, André, a Record, que a gente sabe que tem conexões diretas com o campo bolsonarista, eu também assisti ontem, e ao invés de apoiar o Bolsonaro e fazer propaganda da posição do Bolsonaro, que é contra o isolamento, a Record tem uma cobertura que é uma cobertura, por um lado, sentimentalista, por outro, bem técnico, em relação a questões de saúde, outras mostrando, sabe, o drama pessoal. Então, eles optaram não por bater de frente com o discurso de isolamento. Nem eles estão fazendo isso, né? Agora, só fechando a coisa da CNN, que eu já falei bastante, mas só gostaria... Agora, tem uma coisa na CNN que me incomoda desse estilo de jornalismo que eles estão adotando e que diz respeito exatamente a esse tipo de, que eu diria, de pluralismo protocolar. Que é assim, eles criaram esse negócio que é o debate, e eles falam, os jornalistas falam substantivamente sobre um tema, e aí chamam 2 pessoas para debaterem o tema. E até agora o que eu tenho visto são as 2 pessoas chamadas, sempre é uma pessoa de esquerda, né? Que geralmente são pessoas assim de centro-esquerda, que tem uma posição bastante, assim, que eu diria, baseada em fatos, bem substanciada, bem entendeu? Sobre o assunto. E aí, do outro lado, a outra opinião até agora só vi gente de extrema direita, ou seja, esses ideólogos da nova direita, né? Tipo Narlock, ou esse outro sujeito que você falou aí, Dudu, que são pessoas que falam qualquer coisa, assim, sem qualquer fundamentação, são ideólogos mesmo, publicistas, né? O que em inglês chamam de pundits. E aí o diálogo fica um diálogo estranho, porque, assim, tudo bem que eles acabam apanhando muito, porque eles não têm muita substância, muitas vezes. Mas, por outro lado, você dá uma certa legitimidade por esse tipo de posição, que é uma posição, assim, muito preocupante, eu acho, do ponto de vista do debate público. Porque são pessoas que não adicionam nada no debate público a não ser conflito e ruído. Entendeu? Quase sempre não adicionam nada, baseados em fake news, mentiras, entendeu? Aí fica complicado um pouco, eu acho. Essa prática acaba reforçando esse campo, dando emprego para esse pessoal da nova direita. Mas é isso. André, eu acho que também, assim, eu concordo com o João, acho que a gente tem uma questão uma questão muito complicada nesse pluralismo. Traz uma centro-esquerda e uma extrema-direita a um debate, fortalece, né, a centro-esquerda, mas a gente também percebe muito, complementando o que o João falou, que a extrema-direita tem muito o argumento do senso comum, né? Então, por exemplo, até trazendo um programa em que eles falaram sobre o pronunciamento do presidente, nós percebemos que enquanto acho que era o Tomé Abduch, se eu não me engano o nome do comentador, o comentador que defendia o Bolsonaro, ele pregava a questão do trabalhador informal, a importância de você não deixar as pessoas desamparadas. Ele evocava os argumentos do senso comum, de que nós vamos ter muitas pessoas sem emprego, que nós vamos ter pessoas que não vão conseguir trabalhar enquanto nós estivermos em quarentena, o que não é mentira, mas que não busca discutir essa questão, ou não busca questionar as questões relacionadas à saúde pública.
ele busca apenas evocar o seu sentimento. Então, ele quer que você se sinta atingido ou que você se sinta emocionado, porque você sabe que existem pessoas que vão ter dificuldades durante esse momento. Ele não está tentando te argumentar que nós já podemos, por exemplo, por dados científicos, sair da quarentena. E, além disso, e aí eu acho que é um ponto que, para mim, se associou também um pouco ao Jornal Nacional, nesse caso, ele já evoca uma questão de uma união. Isso eu achei bastante interessante, porque eu ainda não tinha visto esse lado, nesse posicionamento. Ele evoca uma união dos poderes, né? Que os poderes se unifiquem, ou se criem uma união dos poderes para você trabalhar. E aí, trazendo ao Jornal Nacional, a edição de ontem, né? Quando o Rodrigo Maia, o Jornal Nacional teve um momento em que ele criou todo um argumento, toda uma sessão para desconstruir o argumento de que nós estamos preparados para voltar a trabalhar, ou termos a quarentena, né, o isolamento vertical. Eles demonstram que nós não estamos nesse momento e apresentam vários cientistas e vários economistas de direita, até, da lei de responsabilidade fiscal, para demonstrar que nós temos na lei, na nossa legislação, a capacidade de absorver esses gastos, e finalmente chegam ao Rodrigo Maia e a proposta do Congresso de você ter a renda emergencial. E em um momento específico eles colocam isso, a Globo, a editorialização e a afirmação também direta do Rodrigo Maia de que é preciso a união, e eles evocam novamente, eles evocam o presidente Bolsonaro para que o Bolsonaro lidere a equipe. Então a gente vê que até mesmo esse lado percebe que o governo está criando um posicionamento que não tem defesa. Está sendo difícil você criar uma defesa para esse governo, para o posicionamento diante da crise, principalmente da crise sanitária. Então você tem uma questão que você tem uma questão de saúde pública que você precisa resolver, e os jornais têm demonstrado isso. Até mesmo a Globo e a CNN acho que pontuaram bastante nesse lado. Direcionaram para esse ponto. Como você tem uma unidade dentro do projeto para, né, alcançando o projeto do Rodrigo Maia. André, eu queria trazer uma questão do ponto de vista internacional sobre essa crise do coronavírus. Oi, Beatriz. Claro, vamos ouvir. Principalmente essa mostra do alinhamento incondicional que o presidente Jair Bolsonaro tem à agenda do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Então, esses últimos acontecimentos reforçam esse alinhamento ideológico entre Brasil e Estados Unidos, que nós, inclusive, já observamos em alguns estudos do Manchetômetro, a exemplo da crise da Venezuela, onde o Brasil ensaiou uma intervenção militar no país. Então, assim, essa crise do coronavírus é mais um episódio que mostra como o governo brasileiro tem se comportado em relação aos Estados Unidos. Só para contextualizar um pouco, no início do mês, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro esteve nos Estados Unidos. Em reuniões com Donald Trump, eles reafirmaram alguns pontos da agenda em comum entre os dois países. Um deles é a busca pelo apoio dos Estados Unidos para o processo de entrada do Brasil na OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Além disso, ambos os presidentes, tanto Bolsonaro quanto Trump, eles apoiam o autoproclamado presidente da Venezuela, o Juan Guaidó. Então, é interessante ver como essa crise é mais um capítulo dessa relação entre os dois países. Um levantamento feito pelo G1 essa semana, logo após o pronunciamento do Bolsonaro na última terça-feira, mostra que pelo menos existem 3 pontos em comum entre os discursos do Bolsonaro e do Trump. O primeiro deles é a defesa do afrouxamento das medidas de isolamento, que, como já foi discutido aqui, é uma recomendação que vem da Organização Mundial da Saúde. A segunda
é a ênfase dada aos desdobramentos econômicos dessa crise e a forma como ambos os países estão lidando com esse desdobramento. E o terceiro é a defesa de medicamentos que não têm eficácia comprovada no tratamento do Covid-19, no caso, a cloroquina. Então, o governo brasileiro tem emulado muitas dessas ações tomadas pelo governo dos Estados Unidos, na figura do Donald Trump. A cloroquina é, em especial, um aspecto desse discurso que o Bolsonaro vem reforçando, inclusive na live de ontem, ele fez abertamente a defesa desse medicamento, o que, inclusive, já tem causado a procura exacerbada nas farmácias, enfim, aumentado a procura por esses medicamentos que, reforço, não tem eficácia comprovada. E o presidente sugeriu no discurso que fez na terça-feira que já existe uma cooperação entre Brasil e os Estados Unidos nos estudos para comprovar a eficácia desses medicamentos. Então, é interessante ver como é que a mídia tem se posicionado a respeito dessa postura, né, do Bolsonaro e desse alinhamento entre Brasil e os Estados Unidos. Eu separei aqui alguns exemplos. O editorial do Globo, do dia 25, por exemplo, ele criticou a postura do Donald Trump, que no mesmo dia em que o Bolsonaro fez o pronunciamento do dia 24, o Trump sugeriu que gostaria de afrouxar as medidas de isolamento até a Páscoa. Então, à noite, o Bolsonaro fez o mesmo, o que gerou a polêmica, né, envolvendo as contradições de seu discurso, enfim. Então, esse editorial do Globo, ele criticou tanto a postura do Bolsonaro, tanto a postura do Trump, de serem contrários às recomendações de especialistas, né, no combate ao corona. E temos também a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo, inclusive, critica, né, o que chama de líderes populistas e a forma como esses líderes vêm lidando com essa crise do coronavírus a nível mundial. Então, coloca no mesmo balaio, assim, podemos dizer, o presidente Jair Bolsonaro, o Manuel Lopes Obrador, que é do México, o Donald Trump e o britânico Boris Johnson, que tem tido um discurso bem contraditório a respeito das medidas a serem tomadas no combate ao coronavírus. Inclusive, alguns deles defenderam essa estratégia de isolamento vertical, né, que foi pontuada aqui anteriormente, que consiste em isolar os grupos de maior risco de contágio, idosos, enfim, pessoas com doenças crônicas. Então, o jornal critica, né, essa estratégia que o Bolsonaro defendeu em seu discurso de isolar os grupos de risco e de adotar esse isolamento vertical. E outra coluna que chamou a atenção foi a do Merval Pereira, no dia 26, que mostra que as tentativas de Bolsonaro de mimetizar o estilo Trump, né, o que é muito prejudicial para a nossa política externa, enfim, e também para a política interna, visto que o Brasil, segundo o Merval, não possui os mesmos dispositivos econômicos para lidar com a crise. Lembrando que, recentemente, os Estados Unidos aprovaram um pacote econômico de 2 trilhões de dólares para conter os efeitos da crise do coronavírus sobre a economia dos Estados Unidos, né? E, como foi dito aqui também, o Brasil tomou uma postura semelhante ao aprovar na Câmara dos Deputados essa renda básica, né, emergencial. Então, é interessante observar como, mesmo no momento de crise, o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, continua emulando o estilo de governar de Donald Trump, tanto na agenda interna, né, na condução da agenda doméstica, quanto na condução da agenda internacional. É isso. Pessoal, mais alguma coisa? Só que eu gostei muito de participar. Foi um prazer ter vocês aqui. Muito obrigado pela participação. Este foi o primeiro podcast do Manchetômetro. Se você gostou, compartilhe nas suas redes. Para continuar informado sobre o Manchetômetro, acesse nosso site manchetômetro.com.br e siga nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Lembrando que você também pode contribuir para que o nosso conteúdo siga autônomo e independente, participando da nossa campanha de financiamento coletivo no Benfeitoria. O link é benfeitoria.com/manchetômetro. Até o próximo episódio.